Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos continuar as questões que havíamos começado na semana passada. Nós fizemos, salvo engano, foram 6 questões da OAB que nós resolvemos e analisamos. E essa semana nós vamos continuar. Eu disponibilizei o material nos grupos, então qualquer dúvida, podem me procurar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então vamos lá, nós paramos na questão número 6 e vamos dar prosseguimento ao assunto dos recursos, né? Nós fizemos uma breve revisão antes da prova de vocês sobre as espécies, né, de recurso. E agora com as questões nós estamos abordando é, com as especificidades de cada um deles. Nós também acredito que vocês, não sei como tá a turma da noite, mas amanhã eu acho que já está em execução. Então, a próxima semana, nossa revisão, eu também já vou iniciar a revisão acerca da execução e alguns procedimentos especiais do CPC, como ação monitória, a, e as especificidades mesmo de cada um desses procedimentos. Então, mas por enquanto, por hora, nós vamos revisar as espécies de recurso. Então, vamos lá. Essa questão número 6, eu peguei essa prova, é uma questão de uma prova de 2017. Vamos lá, vamos ler juntos. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco a inversão do ônus da prova. Então, aqui nós já vemos a matéria discutida, né? Que vai falar de inversão do ônus da prova. Por considerar que a parte ré possuía melhores condições de produzir a prova. Então, havia um processo de indenização por danos materiais e morais, e a autora, Carolina, ela requereu essa inversão do ônus da prova. O magistrado, por meio de decisão interlocutória, então aqui, lembre-se daquela nossa dica de realizar mesmo, de identificar nas questões qual espécie de recurso será. Aqui nós temos que identificar qual a decisão, né? Nós estamos aqui falando de uma sentença, nós estamos falando de uma decisão interlocutória, então precisamos, antes de mais nada, identificar do que se trata. A partir da decisão, nós vamos verificar aí qual recurso é cabível, tá? Então, nós já sabemos que se trata de uma ação de indenização por danos materiais e morais e que a autora requereu, em juízo, a inversão do ônus da prova. E aqui, o magistrado, por meio de decisão interlocutória, então ele proferiu ali uma decisão interlocutória e indeferiu o requerimento, esse requerimento de inversão do ônus da prova, por considerar que a inversão poderia gerar situação em que a desincumbência do encargo seria excessivamente difícil. E aí, antes da gente analisar as alternativas, de cara, assim, prontamente, nós já conseguimos identificar que qual recurso é cabível contra decisões interlocutórias, né? Só assim a gente já poderia identificar que é o agravo de um instrumento, né? Possivelmente estamos aqui falando de um agravo de instrumento. O que precisamos fazer agora é identificar se a matéria que envolve está no rol do artigo 1015, ou se aqui é uma questão de urgência, de uma taxatividade mitigada. Então, nós precisamos identificar essas questões. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A decisão é impugnável por agravo interno? Então, aqui nós já podemos eliminar, porque o agravo interno está aqui relacionado a recursos, né, a matérias já em segunda instância. Então, não é o caso de agravo interno, já podemos excluir essa alternativa. A, B. A decisão é irrecorrível?
Não, nós não estamos falando aqui de um trânsito em julgado. Talvez se aqui na questão nós tivéssemos uma informação de um eventual trânsito em julgado, aí talvez poderíamos aqui verificar uma possibilidade de uma decisão irrecorrível, mas a princípio, a priori, aqui nós vemos que não há trânsito em julgado, pelo contrário, há uma decisão interlocutória e que ela é sim recorrível, então podemos eliminar essa também. Aqui, nosso gabarito, a alternativa C, a decisão é impugnável por agravo de instrumento. Então, aqui prontamente nós poderíamos, sabendo ali, já poderíamos ficar com essa alternativa. Mas vamos ver a D, que ela que vai ser o nosso problema aqui, entre aspas, né? Por conta de que ela vai nos levar a uma pegadinha mesmo, né? A gente vai confundir aqui com um detalhe, né? Uma exceção ali que existe, e nós vamos ficar em dúvida ali. Se nós fôssemos ficar em dúvida entre duas alternativas, seria entre essa, a C e a D. A parte autora, lendo a alternativa D, a parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões do recurso de apelação. Então, neste caso aqui, nós vamos olhar aqui a explicação e vamos entender o porquê que não é essa possibilidade aqui, que é verídica. De fato, há essa possibilidade e nós precisamos ver por que que não é essa alternativa, tá? Então, vamos ver aqui o gabarito. Essa alternativa C, que é o nosso gabarito aqui, está correta, porque a decisão sobre redistribuição de ônus da prova está expressamente prevista no 1015. Então, aqui, o recorte do artigo 1015, o inciso 11 aqui, tá? Então, se nós temos isso em mente, já temos quase 100% de certeza ali que é o agravo de instrumento, né? Que está ali no rol taxativo ali do 1015. Mas, vamos ver aqui. Então, aqui nós temos, né, um resuminho do agravo de instrumento, que a gente já conversou um pouco, que ele é cabível contra decisões interlocutórias que estão expressamente previstas no 1015, ou também aquela questão que nós conversamos da taxatividade mitigada, quando há uma questão de urgência, quando há uma necessidade ali e que é devidamente fundamentada. Então, nós já sabemos que este caso de redistribuição do ônus da prova está previsto no artigo 1015. Aqui também, eu peguei um recorte aqui do artigo 373, que vai falar do ônus da prova, né? E aqui está falando que o ônus da prova incumbe ao autor quando está o fato constitutivo do seu direito, enfim. E aí vamos ver aqui o parágrafo primeiro. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, enfim, nessas possibilidades, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então, isso aqui é para vocês visualizarem que há essa possibilidade. E aí, neste caso, deverá ser dada à parte a oportunidade de se desincumbir deste ônus que lhe foi atribuído, né? Então, contraditório e ampla defesa. Assim, quando o juiz defere ou indefere a redistribuição do ônus da prova, a parte prejudicada poderá e deverá, no caso ali, interpor o agravo de instrumento. Então, sob pena de preclusão. Então, imediatamente, essa decisão interlocutória que que incumbiu, né, esse ônus, atribuiu o ônus de forma diversa, a parte deverá, de imediato, recorrer a partir do agravo de instrumento. E aqui, qual é a pegadinha? Por outro lado, quando a decisão interlocutória não estiver no rol do 1015, não haverá preclusão imediata. Nesses casos, a matéria poderá ser discutida posteriormente em preliminar de apelação. Então, qual é a pegadinha aqui, gente? Neste caso, se nós temos uma dúvida ali na hora, se nós não temos essa certeza, né, de que do inciso 11, né, que a redistribuição do ônus da prova é um caso que está no rol do 1015, nós podemos pensar que
ele deverá ser discutido essa questão, né, da desincumbência ali do ônus da prova, poderá ser discutido em preliminar de apelação ou contra-razões. Então, nós precisamos saber que deste rol do 1015 para resolver essa questão. Mas, claro que assim, aqui agora que nós, de imediato, nós já podemos saber que é um agravo de instrumento. Nós temos a informação de que se trata de uma decisão interlocutória e, contra a decisão interlocutória, cabe o agravo de instrumento. Vamos ver a justificativa das alternativas? Eu acho interessante que a gente entende melhor, né, como que entender o porquê que não é a justificativa de cada alternativa. Só um minutinho, gente. Então vamos lá. Alternativa A. Ela está correta, no caso? Não, aqui está errado. Então nós sabemos que é a alternativa C, que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, aqui, ó, o único errinho que tem aqui é porque eu inverti a ordem aqui, então eu coloquei aqui como A sendo correta, mas na realidade é a C. Então, vamos lá, é exatamente o que acabamos de conversar. Ela está correta porque a decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova está expressamente prevista no 1015. Então, é cabível o agravo de instrumento de imediato contra a decisão interlocutória, e no caso aqui que está no rol taxativo do 1015, cabe o agravo de instrumento. Alternativa B. Aqui ela vai falar do cabimento da apelação. Então, aqui não há o que se falar em apelação. No caso aqui da D, né? Não há o que se falar em apelação, tá? Já vimos que não é um caso de preliminar de apelação, nem ser suscitado esse tema nas contrarrazões. Aqui está invertido as justificativas. Vamos para a próxima pergunta. Mas eu acredito que tenha ficado claro a justificativa, né? O gabarito dessa questão. Depois eu vou atualizar aqui as justificativas e mando lá no nosso grupo. Questão 7. A corretora de seguros XYZ ajuizou a ação de cobrança em face de Alegria Assistência Médica, pugnando pelo pagamento da taxa de comissão de corretagem, que a segunda se recusa a pagar, apesar de a autora estar prestando devidamente serviços de corretagem. Então, nós temos aqui uma ação de cobrança, essa questão aqui é de uma prova de 2021. Estamos aqui falando de uma ação de cobrança e a corretora ajuizou essa ação em face da Alegria Assistência Médica aqui, né, que vai ser a nossa ré, pugnando pelo pagamento de taxa de comissão e de corretagem, a qual ela se recusa a pagar. Apesar de a autora estar prestando devidamente esses serviços, né? Então, uma típica ali ação de cobrança. O juízo de primeiro grau julgou pela procedência do pedido. Então, ele acolheu ali, né? Reconheceu, enfim, pedido, a ação de cobrança ali foi procedente. Na mesma oportunidade, concedendo tutela antecipada, para que a Alegria faça o pagamento da comissão devida mensalmente. Então, no caso, em primeira instância, o pedido foi procedente, a ação de cobrança foi procedente, e a tutela de urgência ali já foi imediatamente concedida para que a empresa ré pagasse os valores devidos. Neste caso, então agora nós vamos pensar aqui pelo advogado dessa empresa ré.
Nessa circunstância, o advogado da alegria assistência médica, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, ele deve. Então, aqui nós vamos ver qual que é a dica que a questão nos dá. Ele está buscando suspender os efeitos da sentença. Então, essa é a nossa dica. Ele quer suspender os efeitos da sentença. Então, vamos aqui avaliar as alternativas, né? Ele deverá, o advogado da empresa ré, lembrando, interpor recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Mas será? Vamos pensar aqui, por que não é essa? Aqui nós sabemos que não tem nenhuma matéria constitucional, não. A questão aqui, pelo menos, não traz nenhum ponto que nos leva a crer que se trata de uma matéria ali, enfim, que feriu alguma lei, alguma lei não, alguma matéria, algum ponto da Constituição Federal que seja passível de interposição do recurso extraordinário. Então, de imediato, nós já podemos eliminar essa alternativa. Nosso gabarito, que é a letra B, nós sabemos aqui que se trata de uma apelação. No caso, a nossa dica aqui mesmo é que nós vemos que se trata de uma sentença, né? Então, aqui já nos fica claro de que possivelmente se trate de uma apelação, por conta justamente do artigo 1009, né, que vai falar que da sentença cabe apelação. Mas vamos entender. Então, ele deverá interpor apelação cível no prazo de 15 dias úteis, correto? Objetivando a reforma da sentença e pleitear o efeito suspensivo diretamente ao tribunal, por pedido próprio, durante a tramitação da apelação em primeiro grau. Então, a nossa revisão nessa questão será do caso de apelação com efeito suspensivo. Então, aqui, olha, objetivando a reforma e pleitear o efeito suspensivo. Então, o que se trata, né? Como realizar este pedido, né, do efeito suspensivo? Nós vamos entender aqui abaixo, avaliando, né, os dispositivos aqui da lei. Vamos entender por que não são essas outras. Impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante, para assustar os efeitos da sentença. Nós aqui, notoriamente, já sabemos que não se trata de um mandado de segurança, né? Aqui nós temos, né, notoriamente, aqui vemos que não há nenhuma questão ali, um direito líquido, certo? Enfim, todos aqueles requisitos mesmo, né, do mandado de segurança, não se trata de um mandado de segurança aqui neste caso. E a D, interpor agravo de instrumento para reforma da tutela antecipada. Neste caso, até poderia ser se fosse uma decisão interlocutória, mas aqui ele julgou procedente na mesma oportunidade, aqui fica bem claro que na mesma oportunidade ele concedeu a tutela antecipada. Então, na oportunidade aqui, haja vista que é a sentença, então não se trata de um agravo de instrumento também. Vamos entender agora o porquê que seria essa apelação, o que seria, né, essa apelação com o efeito suspensivo. Então, a alternativa B está correta, porque se trata de uma sentença. Então, aqui foi a primeira coisa que nós vimos, que se trata de uma sentença, sendo cabível o recurso de apelação, conforme o 1009 do CPC, que trago aqui, né, da sentença cabe apelação. Então, é possível aqui, olha, nós vamos ver este dispositivo aqui, o artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, que diz que é possível requerer este efeito suspensivo para afastar os efeitos da tutela antecipada. Vamos ler aqui o artigo? O 1012. Vamos ler o caput? Eu vou abrir aqui o CPC. Então, nós estamos aqui diante do 1012. Olha só que bacana, porque aqui mostra exatamente as situações em que haverá
efeito suspensivo da apelação. Então, a apelação terá efeito suspensivo, e neste caso aqui, que é o parágrafo 4º, nas hipóteses, é isso mesmo, né? Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, ou seja, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que... vamos ver aqui qual o caso que ele está falando. Da tutela, né? Então, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, aqui nós estamos diante deste inciso 5º, né? Então, vamos continuar aqui a leitura do parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, vejam só que bacana que, neste caso, nós estamos exatamente diante dessa situação. Então, nós, enquanto advogados da parte aqui ré, da empresa ré, a qual foi ali, em que foi concedida a tutela antecipada ali em face da autora, aliás, pleiteada pela autora em face da ré, para que ela imediatamente pague os valores. Qual é a medida? Então, aqui, qual que é a pergunta? O advogado da Alegria Assistência Médica, que é a ré, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, o que ele deve fazer? Ele deve pedir o efeito suspensivo. Então, ele vai apelar, vai interpor ali a apelação com pedido de efeito suspensivo. Então, nós estamos diante deste caso. Então, aqui, nós precisamos deste conhecimento prévio para marcar com certeza essa alternativa. Então, a apelação é o recurso cabível contra a sentença, conforme dispõe o 1009. A sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva, isso nós já conversamos, com ou sem resolução de mérito. Em regra geral, a apelação possui efeito suspensivo automático, porém, há hipóteses em que a sentença pode produzir efeitos imediatos, como é o caso da tutela provisória, que é o caso da nossa questão. Nessas situações, o apelante pode requerer a concessão de efeito suspensivo, desde que demonstre, e aqui trazendo do CPC, né, que nós acabamos de ler, desde que ele demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, essa aqui vai ser a estratégia do advogado, certo? Deixa eu ver se aqui essas alternativas aqui tá correto, aqui tá certinho. A outra que estava invertida. Então, aqui a A, que vai falar do recurso extraordinário, está incorreta, porque menciona o cabimento do recurso extraordinário, mas não temos aqui nenhuma matéria constitucional, então é cabível, o recurso extraordinário é cabível, né, contra decisões de única ou última instância que versem sobre matéria constitucional. Não é o caso. A B está correta, haja vista tudo que nós já falamos, do efeito suspensivo, parágrafo 4º do artigo 1012 do CPC. A C está incorreta, porque aqui fala do mandado de segurança, e não é cabível o mandado de segurança, né, quando há esse recurso próprio. Como existe recurso cabível, apelação no caso, não se admite a utilização do mandado de segurança. E a D está incorreta, porque sugere o cabimento de agravo de instrumento, e é aquilo que nós já falamos. Este recurso é destinado para impugnar decisões interlocutórias, nas hipóteses de 2015. Então, neste caso, sabendo que a sentença, de imediato nós já poderíamos supor que é a alternativa B, certo? Então, aqui, vou deixar marcadinho também. Que é a nossa alternativa B. Vamos agora verificar aqui a questão número 8. Questão número 8. Essa questão ela vai trazer uma matéria ali, uma questão interdisciplinar ali também, né? Envolve também questões ali societárias, de direito empresarial, enfim, que nós... Mas, sim, envolve
claro, puramente o processo civil, mas que nós precisamos ter um conhecimento um pouquinho além ali, na questão de apuração de haveres, enfim. Mas com os nossos conhecimentos, né, de recurso, enfim, nós já conseguimos responder, solucionar, responder essa questão. Então, vamos ler juntos. Essa é uma questão da prova, de uma prova de 2023, bem recente. Humberto, em conjunto com seus amigos Paulo e Maria, eram os únicos sócios da Sociedade Incorporadora Limitada. Então, Humberto e seus amigos Paulo e Maria eram os únicos sócios. Então, nós temos aqui 3 figuras que eram sócios dessa Sociedade Incorporadora Limitada. Humberto faleceu. Com o falecimento de Humberto, e, considerando que nenhum de seus sucessores integrava o quadro societário, então ele faleceu, nenhum dos sucessores integrava este quadro societário, o seu espólio ajuizou a ação de dissolução parcial da referida sociedade, requerendo a citação apenas de Paulo e Maria. São devidamente citados, uma informação importante, eles foram devidamente citados. Paulo e Maria concordaram com o pedido formulado da ação, pelo que o juiz proferiu sentença decretando a dissolução parcial da sociedade. Então, em sentença, já podemos aqui identificar uma possível, né, uma possível dica para nós. Então, o juiz proferiu essa sentença, decretando a dissolução parcial da sociedade em relação ao espólio de Humberto e condenando Paulo e Maria ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Então, que nós sabemos, Humberto faleceu, seu espólio entrou com essa ação de dissolução parcial da sociedade, requerendo citação de Paulo e Maria, foram citados, concordaram com o pedido e o juiz proferiu sentença decretando essa dissolução parcial. Ok. E condenando Paulo e Maria ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Na sentença, o juiz relegou a apuração de haveres para a fase subsequente e imediata de liquidação. Então, diante dessa situação hipotética acima, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão mais complexa, né? Nós vemos outros temas envolvidos, o qual nós precisamos ter este conhecimento, né? Mas vamos juntos aqui. A sentença proferida pelo juiz está contaminada por vício de nulidade, tendo em vista que a sociedade incorporadora limitada não foi citada para integrar a lide, concordando com o pedido ou contestando com a ação. Então, aqui nos traz essa dúvida, né? Onde está essa previsão legal para que nós vejamos, né, se é necessário citar todo mundo, ou se a citação de alguns é aproveitada? Vamos ler aqui as demais alternativas. Paulo e Maria poderão interpor recurso de apelação contra a sentença. Olha só, aqui, lembre-se mais uma vez, nós temos aqui a dica da decisão prolatada, proferida, que é uma sentença. E aqui nós já temos uma dica de que possivelmente seria uma apelação. Aqui nós já vimos que é o nosso gabarito, mas vamos entender juntos aqui. Então, eles poderão interpor recurso de apelação, mas por quê? Sob o argumento de que, não tendo eles se oposto ao pedido de dissolução parcial de sociedade, descaberia ao juiz condená-los ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Então, essa é a questão que envolve ali, né? Eles podem ser condenados, né, ao pagamento de honorários, neste caso, à sucumbência. Então, a gente precisa saber dessa informação, né? Se, no caso, eles concordaram, então, houve sucumbência, vamos avaliar. Aqui nós vimos que é o nosso gabarito, então não houve, né? Vamos entender. Alternativa C. Ainda que não realizada a partilha dos bens de Humberto, seu espólio não possui legitimidade para ajuizar a ação, pois a legitimidade para requerer a dissolução parcial da sociedade é apenas dos sócios remanescentes, Paulo e Maria. Poderíamos ficar em dúvida, né? Mas aqui
nós já poderíamos ver que, assim, o espólio tem legitimidade, né, para ajuizar essa ação. Então, a gente já poderia excluir essa também, né? A D. O juiz não poderia ter determinado a apuração de haveres na fase subsequente e imediata de liquidação, visto ser necessário para a apuração, a referida apuração, o ajuizamento de ação autônoma, distinta da ação de dissolução parcial de sociedade? Não é. Vamos entender aqui por que é essa alternativa. É uma apelação, porque não, eles não deveriam aqui, em tese, ser condenados à sucumbência, né? Ao pagamento desses honorários sucumbenciais. Então, aqui, né, nós já vemos novamente o artigo, né, da sentença cabe apelação. E aqui, olha, na dissolução parcial de sociedade, este artigo é o que nós precisamos saber. Havendo concordância unânime, que é o caso, não há condenação em honorários e as custas são rateadas. Então, vejam só, eu vou até abrir aqui o caput também, 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará. E este juiz, na questão, na nossa situação hipotética, ele o fez. Ele decretou essa dissolução, né? Haja vista a concordância dos demais sócios, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Então, assim, esse artigo praticamente está ipsis literis aqui nesta alternativa. Vejam só, nessa alternativa B. Ou melhor, no finalzinho aqui da nossa questão, né? Na sentença, olha, o juiz relegou a apuração de haveres para a fase subsequente imediata de liquidação, que é este artigo 603. Então, olha só o parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Então, vejam só como a FGV aqui requer de nós este conhecimento da lei seca mesmo, né? É muito importante que nós tenhamos isso muito claro em mente, que nas hipóteses ali de concordância, unânime e expressa, então esse aqui é outro ponto, precisa ser expressa e unânime. Quando há essa concordância, essa manifestação expressa e unânime, o juiz já pode de imediato passar à fase de liquidação e não haverá sucumbência, não haverá condenação, né, de nenhuma das partes. As custas devem ser ali divididas. Então, é perfeito. Aqui também trouxe um resuminho sobre a legitimidade aqui do espólio, que o espólio tem legitimidade para a procuração. Eu vou deixar aqui para vocês, né? Não vou entrar nesse mérito até por conta do nosso tempo, mas depois deem uma olhadinha nessa parte, nesse resumo. Então, aqui nós também temos aqui as justificativas, né? Que A está incorreta, fala aqui de nulidade da citação, mas não há essa exigência, não há vício nessa sentença, né? O que pode realmente, aqui, que é o caso, poderão interpor recurso de apelação por conta de que não deveria ter havido essa condenação ao pagamento de sucumbência, tá? Que é o nosso gabarito. Então, havendo concordância unânime entre as partes, não há condenação em honorários. E as custas são ali divididas, né? Não é a alternativa C, porque ela nega que a legitimidade do espólio, e ele tem legitimidade, né, para propor ação. A D está incorreta porque afirma impossibilidade de liquidação imediata. Mas nós vimos no CPC que é o caso, né, que quando há essa concordância unânime e expressa, o juiz já pode determinar a liquidação de imediato, conforme aqui o artigo 603, caput do CPC. Certo? Vamos aqui para a próxima. Questão 9.
Felipe propôs, então aqui depois vocês olhem com calma, né? Eu vou marcando aqui pra gente saber, caso não dê tempo de fazer tudo. Então, nós estamos aqui, salvo engano, é a última alternativa. Depois nós temos umas dissertativas. Vamos lá. Felipe propôs ação, essa aqui não tá a referência, mas também é da OAB. Felipe propôs ação de reparação de danos contra Gustavo, fundada em responsabilidade extracontratual, em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo enquanto transitava pela rua perto de casa. Então, aqui nós estamos diante de uma ação de reparação de danos que Felipe propôs contra Gustavo, Felipe autor, Gustavo réu, em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo. Então, em primeira instância, esses pedidos formulados na inicial foram julgados totalmente procedentes. Depois da publicação da sentença de procedência, Gustavo interpôs apelação para buscar reforma integral da sentença. E aqui está o X da questão, né, da nossa alternativa, da nossa resposta, né, dessa questão, que foi de forma simultânea. Felipe, o autor, opôs embargo de declaração contra essa sentença. Então, aqui nós temos o quê? Houve uma sentença de procedência, Gustavo interpôs a apelação, então aqui é uma outra informação que nós temos. Gustavo interpôs a apelação, e simultaneamente Felipe opôs embargo de declaração. Então, vejam só, a gente tem aqui duas informações importantes. Ao mesmo tempo, aliás, Gustavo interpôs a apelação buscando a reforma da sentença, e o Felipe, que foi que ele venceu aqui, não foi o sucumbente, né? Ele opôs embargo de declaração contra a sentença, tratando ali de uma majoração de honorários de sucumbência. Enfim, havia uma omissão, obscuridade, enfim. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogado do embargado, deverá adotar. Então, nós estamos aqui falando do embargado, que é o Gustavo. Lembrando que o Gustavo, até então, ele é a parte sucumbente, né? Então, a gente tem que entender aqui, essa questão, ela vai trazer a hipótese de a parte ser intimada para complementar, enfim, nós vamos ver isso. Vamos analisar aqui as alternativas. Sobre essa situação hipotética, assinale a alternativa, ok. Então, o que o Gustavo aqui vai ter que fazer? Apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração, independentemente do resultado do julgamento dos embargos? Então, será que ele vai poder apresentar essa nova apelação? Será que isso atende aos princípios de economia e de celeridade processuais? Alternativa B. Complementar é o nosso gabarito, já vamos entender. Complementar ou alterar as razões de apelação, se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe. Vejam só o artigo 1024. Eu vou abrir aqui o CPC. Então, aqui, o juiz julgará os embargos em 5 dias. E, neste caso aqui, o parágrafo 4º que nos interessa. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado, que é no caso aqui o Gustavo, né, na nossa questão, que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contada a intimação da decisão dos embargos de declaração. Por que essa situação? Imaginem só,
Os embargos de declaração ali, no caso, são mais rápidos, né? Então, por isso subentende a essa presunção de que eles serão julgados ali, e obviamente pelo próprio juiz ali de primeiro grau, então é muito mais rápido, né, que a apelação, considere que houve essa interposição simultânea dos recursos. Os embargos de declaração ali para o juiz ACO, né, o juiz ali de primeira instância, ele mesmo vai fazer esse efeito devolutivo, enfim, vai julgar, acolher ou não os embargos opostos. E esses embargos, em regra, serão julgados em 5 dias. Vamos supor que estes embargos eles modifiquem a sentença. E o Gustavo, que apelou, que levou a apelação lá para o segundo grau, o que vai acontecer? Se ele recorreu, a sentença era uma e agora houve essa modificação. Então, neste caso, caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão, então, se essa sentença foi reformada, foi mudada em alguma questão após os embargos, o embargado ele tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Vejam que legal, né? Nos exatos limites da modificação. Isso é muito importante. Então, a lei é clara, né? Nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias. Contado do quê? Da intimação da decisão dos embargos de declaração. Certo? Então, aqui é um ponto muito importante, né? Que nós precisamos ter conhecimento, que é desse caso de complementar, né? De ter um prazo para complementar as suas razões da apelação, que é este artigo que nós acabamos de ler. Então, o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo permite ao embargado complementar ou alterar as razões do recurso já interposto, certo? Aqui nós trouxe um resuminho de embargos de declaração. Quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, estão previstos aqui no artigo 1022. E aí nós temos essa questão. Vamos ver aqui a justificativa da alternativa correta, né? Está correta porque prevê exatamente essa hipótese legal. Caso os embargos de declaração sejam acolhidos com modificação da decisão, a parte pode complementar ou alterar as razões da apelação já interposta nos termos do artigo que nós acabamos de ler. Então, não são essas outras alternativas. Vejam só, a A está incorreta, porque ela vai falar aqui da possibilidade de interposição de uma nova apelação. E não, é só a gente pensar no princípio da economia e celeridade processual. Não faz sentido a parte ter que interpor ali uma nova apelação. Não faz sentido nenhum. A C está incorreta, porque impõe aqui a necessidade de ratificação das razões recursais. Essa exigência não existe no CPC. E D está incorreta porque admite a interposição de novo recurso de apelação. Mesma coisa, né? Então, ele veda essa possibilidade, permitindo apenas a complementação ou modificação das razões do recurso já existente, que é o caso aqui, né? Então, nós podemos eliminar as demais alternativas e ficamos com a B, certo? E agora, pelo nosso tempo, nós conseguimos finalizar aqui com essas questões discursivas, né? Que são bem simples também, mas que nos ajudam a rever alguns conceitos. Então, vamos lá. Nós temos a 3 e a 4, né? Na revisão passada, nós fizemos a 1 e a 2, que é inclusive de provas antigas minhas, enfim. Então, aqui nós podemos continuar essa revisão. Nas questões discursivas passadas, salvo engano, era de. Acho que uma era de agravo de instrumento e a outra apelação e embargo de declaração. E agora essas discursivas vão tratar de outros dois temas.
Vamos ler aqui juntos, que dá tempo da gente comentar cada uma delas. Em uma ação de obrigação de fazer, o juiz de primeira instância proferiu uma decisão monocrática no tribunal, ou seja, nós temos uma ação que está aqui em grau recursal e o juiz de primeira instância proferiu uma decisão monocrática. Ele negou o seguimento a um recurso interposto por Ana, sob o fundamento de que ele seria manifestamente inadmissível. Inconformada, Ana deseja impugnar essa decisão, buscando que o colegiado do tribunal reexamine a matéria. Então, qual é o caso aqui de quando você interpõe um recurso, este recurso ele tem o seu segmento negado, né, ele é inadmitido, e você deseja impugnar essa decisão? Qual é o recurso cabível neste caso? Então, aqui, qual o recurso cabível contra dessa decisão? Explique fundamente. É o agravo interno. Então, neste caso aqui, a decisão foi proferida por relator de forma monocrática, e nos termos do artigo 1021 do CPC, o qual eu trouxe aqui abaixo, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então, nós já sabemos aqui o cabimento do agravo interno contra essa decisão monocrática, tá? Então, no caso concreto, a decisão não foi proferida por órgão colegiado, ou seja, foi monocrática, ou seja, aqui deixa claro, né, o artigo 1021, contra a decisão proferida pelo relator. Então, aqui no caso, precisa ser uma decisão monocrática, né? De forma monocrática. Então, no caso concreto, nós vimos que não foi proferida por órgão colegiado. Foi uma decisão individual e a parte pretende submeter a matéria ao colegiado. Aí sim, é cabível o agravo interno, pois visa provocar o reexame dessa decisão monocrática pelo órgão colegiado do tribunal. B. Explique a finalidade do agravo interno e a exigência de fundamentação específica neste recurso. O agravo interno tem como finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão individual, essa decisão monocrática, garantindo o princípio da colegialidade. Então, nós temos que ter em mente, né, que no caso ali de uma decisão monocrática e um recurso que eventualmente seja inadmitido, nós podemos submeter ao colegiado, né, para que eles analisem a admissibilidade daquele recurso. E aqui, olha, o artigo 1021, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: o agravo interno será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se, devendo o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, aqui é aquele recurso, né, de fundamentação ali vinculada. Então, precisamos ali especificar, né? Vamos para a próxima. Estamos aqui na questão discursiva 4. Carlos interpôs apelação contra a sentença desfavorável, certo? O tribunal, ao julgar o recurso, manteve a decisão por unanimidade. Inconformado, Carlos entende que houve violação direta a dispositivo da Constituição Federal e pretende levar a questão ao STF. Então, aqui já nos fica claro que possivelmente é um recurso extraordinário, porque há uma violação de dispositivo de Constituição Federal. E aí a pergunta é: qual o recurso cabível nesta hipótese? E como aqui fica bem claro para nós, né? Quando há uma norma, um dispositivo da Constituição Federal que é violado, enseja aqui o recurso extraordinário. Então, ele é cabível contra essas decisões em única ou última instância que contrariarem a Constituição Federal, tem base constitucional aqui, e tem aqui a base legal do CPC, o 1029 e seguintes. Então, vamos abrir aqui para a gente visualizar. O recurso extraordinário e o recurso especial
nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão a exposição do fato do direito, demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, os artigos, né, 1029 e seguintes vão falar aqui justamente da nossa aqui do recurso extraordinário, que é o caso por conta de que houve essa violação direta a dispositivo da Constituição Federal. Então, o recurso cabível nesta hipótese é o recurso extraordinário, certo? E para finalizar, aponte 2 requisitos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário e explique cada um deles. Então, aqui eu trouxe o pré-questionamento e a repercussão geral. É um tema que confunde bastante, né? Então, eu fiz esse quadro aqui explicativo para que possa ficar claro mesmo a diferença entre esses dois. Então, aqui a questão pediu para que nós citássemos, né, 2 requisitos de admissibilidade e explicar cada um deles. Então, vejam só o 1035, olha. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Então, aqui é um requisito também de admissibilidade desse recurso. E o pré-questionamento, assim também, olha. Então, aqui, eu vou disponibilizar esse material, aliás, já disponibilizei para vocês. E aqui tem todas as especificidades, né? Então, o pré-questionamento, essa exigência de que a matéria tenha sido previamente discutida. Então, aqui no recurso extraordinário e também no recurso especial, não, a matéria tem que ter tido o pré-questionamento, né? Ela não pode ser discutida na questão ali do direito material, não pode haver essa discussão, né? Tem que ser uma matéria em que houve o pré-questionamento. E, por outro lado, a repercussão geral, essa demonstração de que a questão constitucional possui relevância que ultrapassa os interesses das partes. Ou seja, houve uma violação clara ali da Constituição Federal, no caso do recurso extraordinário aqui, né? Então, temos aqui a finalidade do pré-questionamento, né? Evitar inovação recursal, garantir que o tribunal de origem tenha analisado a matéria. Então, aqui nós temos a base legal, consequência, né? Então, aqui neste caso, o recurso não será conhecido, e no caso da ausência de repercussão geral, ele não será admitido. Então, nós temos aqui as especificidades e nós podemos apontar esses 2 requisitos nessa alternativa aqui, né? Nessa questão. No item B da questão discursiva número 4. E é isso. Acredito que deu certinho, né? Nós conseguimos resolver todas as questões aqui que eu trouxe, que nós tínhamos para revisão. E qualquer ponto que vocês tenham dúvida, qualquer questão que vocês queiram conversar, enfim, tirar alguma dúvida, falar sobre alguma questão, eu fico à disposição. Podem me mandar mensagem. E é isso, agradeço desde já. Ótima semana para todos. Grande abraço.